Bem-vindo ao nosso programa Pergunte ao Professor de Psicologia. O programa em que você manda perguntas lá na minha caixinha do Instagram e eu respondo aqui no canal Como a Mente Funciona. Então, se você não me segue no Instagram, me segue, né? Clica lá, me segue, manda sua pergunta. Primeira pergunta. Tenho 31 anos. Minha idade dificulta eu aprender um novo idioma? Excelente pergunta. A resposta é sim e não. Como assim? Tô entendendo nada. Existem alguns elementos na aprendizagem de novos idiomas que, com o passar do tempo, a gente vai perdendo. E eu vou falar agora para você dois desses elementos que a gente piora com o passar do tempo para aprender novos idiomas. O primeiro, identificação de sotaques, fonemas. Segundo, entendimento intuitivo da gramática. Por exemplo, se uma criança, sei lá, está começando com 1 ano, 2 anos de idade, a aprender mais de um idioma, ela vai ser capaz de ter uma pronúncia de nativo em todos esses idiomas que ela está aprendendo. E mais do que isso, ela também vai conseguir escutar e entender mais fonemas diferentes. Já viu como é comum o japonês ou o chinês falarem o L em vez do R? O pessoal até brinca, né, com pastel de flango. Pastel de flango. Por que eles falam flango? Porque, na verdade, o R, aquele fonema do R, ele não existe no idioma deles. E não é só isso. Eles têm dificuldade de ouvir o som. Isso é uma coisa muito louca, né? Tem sons que a gente nunca ouviu e depois tem dificuldade de identificar. E acontece também da gente ter a mesma dificuldade ao aprender chinês, por exemplo. O chinês é um idioma que tem vários fonemas que são extremamente parecidos, cuja diferença vai ser a forma como você usa o som nasal. Eu não falo chinês, mas se você fala on, ou on, ou on, são palavras totalmente diferentes. Então a gente, para eles, também está falando o nosso pastel de flango. Bom, além dessa questão da pronúncia, tem a questão da gramática. A criança entende a gramática de uma forma muito mais intuitiva que o adulto. Bom, dito essas duas coisas, essas duas dificuldades, ou seja, a gente, quando aprende o idioma mais velho, vai falar com o sotaque mais carregado, vai falar alguns fonemas de forma errada e vai ter mais dificuldade de entender gramática. Mas tem muitas vantagens de se aprender o idioma mais velho, no seu caso, com mais de 30 anos de idade. Quando a gente é mais velho, a gente tem um vocabulário muito mais amplo no nosso próprio idioma. E esse nosso vocabulário ajuda e muito na aquisição de outros vocabulários. No momento que você sabe, por exemplo, português e inglês e começa a estudar italiano, vão ter palavras do italiano que são muito parecidas com o inglês e palavras do italiano que são muito parecidas com o próprio português. E toda essa riqueza de vocabulário que a gente ganha com o passar do tempo vai ajudar e muito na aprendizagem de outro idioma. Além disso, as nossas estratégias, depois de adultos, para aprender novos idiomas, são bem melhores que as estratégias das crianças. Então, resumindo, você, é claro, por não ser uma criança, vai ter mais dificuldade com sotaque, com pronúncia, com entendimento da gramática. Por outro lado, você tem condições de aprender o idioma bem mais rapidamente que as próprias crianças. Inclusive, tem vários youtubers que são poliglotas e que se desafiam a aprender um idioma em 2 meses, 3 meses. E isso acontece porque eles desenvolveram novas habilidades para aprender um novo idioma, algo que a criança realmente não tem. Faltam 2 semanas para a minha prova. Não vi tudo. Como que eu faço? Eu devo estudar parafraseando resumos ou reler PDFs vistos anteriormente? Vamos lá. Vou responder essa pergunta em 2 etapas distintas. Primeiro, é importante você entender que qualquer estratégia eficaz de estudos é sempre a médio e longo prazo. Então, se você tem que adquirir as informações em 2 semanas, desculpa a franqueza, mas você está atrasado sim. O ideal é estudar todo dia um pouquinho e não deixar a matéria acumular. Mas eu imagino que você já saiba disso. E você quer saber o que é melhor, ficar parafraseando o conteúdo ou simplesmente ficar relendo materiais de apostilas? A gente já tem bastante evidência de que a melhor forma de aprender é sim ficar parafraseando, escrevendo,
criando novas anotações, resumos. Você já deve ter tido aquela sensação de saber uma matéria mais ou menos, mas aí você estuda para ensinar para alguém. E quando você ensina para alguém, você aprende a matéria muito bem. Isso é porque toda vez que você está parafraseando aquela informação, ela está ficando cada vez mais bem codificada na sua mente. Então o ideal seria que você estivesse estudando a médio e longo prazo. Mas já que faltam só 2 semanas e você vai fazer essa maratona de estudos, o ideal é realmente ficar parafraseando informação. O que é melhor para a aprendizagem? Anotações feitas à mão ou anotações feitas no computador? Essa pergunta é excelente e eu vou responder ela com 2 etapas diferentes. Se você me perguntar as evidências que a gente tem para aprendizagem, eu já te falo que a gente tem bastantes evidências de que a anotação à mão, ela funciona melhor do que a anotação feita no computador. E faz sentido, né? Porque quando você vai estudar anotando à mão, o seu foco é muito maior. E essa movimentação que a gente faz vai favorecendo e muito o nosso engajamento com a matéria. Quando você está lá estudando no computador, sem contar a quantidade de elementos de distração que a gente tem, não tem tanta diferença assim se a gente está clicando no mouse aqui, ou arrasta um pouquinho e clica aqui. Se você aperta a tecla A, B, C, não faz tanta diferença assim. Então, se você me pergunta qual funciona mais, com base nas pesquisas, sem dúvida, é a anotação feita à mão. Mas tem um outro lado que você também tem que ponderar. As anotações feitas no computador, elas muitas vezes são mais úteis para quem está estudando do que as anotações feitas à mão. Por exemplo, a pessoa está estudando direito. É comum aquela matéria precisar ser atualizada com relativa frequência. E é muito mais fácil a gente atualizar uma anotação que está feita no computador do que uma anotação que é feita à mão. A anotação feita no computador tem certas vantagens práticas no dia a dia. Então, se você acha que anotar à mão vai comprometer demais a sua rotina de estudo, vai comprometer demais a forma que você já tem estudado, faz no computador mesmo. Porque eu não estou dizendo que a anotação no computador não funciona. O que eu estou dizendo é que a anotação feita à mão funciona mais. Mas se você, ao colocar os custos e benefícios para você acha que a anotação feita no computador é melhor, ainda que menos eficaz que a anotação à mão, mas você acha que os elementos práticos da anotação feita no computador é melhor, fica com ela. A gente sempre tem que ponderar o custo-benefício ao pensar em alguma estratégia de aprendizagem. Outra pergunta interessante, o que é melhor, entender ou memorizar? Essa pergunta tem uma falácia embutida. É a chamada falácia do falso dilema. Ou seja, quando a pessoa pergunta se é melhor memorizar ou entender, ela está supondo já, ou seja, tem um comando embutido, disfarçado aí, que fala que você tem que escolher ou um ou outro. E na verdade, a função da memorização é simplesmente favorecer a evocação. Mas se eu estou favorecendo a evocação de algo que eu não entendo, nada vai adiantar. Então a memorização, ela requer entendimento. Inclusive, muitas vezes técnicas mnemônicas vão ser utilizadas justamente para a pessoa ser capaz de memorizar dados arbitrários. O que são dados arbitrários? São aqueles dados que não têm entendimento por trás, que tem que ser memorizados do jeito que eles são. Por exemplo, o prazo para o mandado de segurança é de 120 dias. Não é 121? Não são 119? Você tem que guardar que são 120 dias. Então, a memorização utilizando algum artifício, alguma musiquinha, vai te ajudar a evocar aquela informação no tempo preciso. Mas é importante que você entenda o que é um mandado de segurança. É importante que você entenda o que são os remédios constitucionais. Senão, essa memorização não vai adiantar em nada. As técnicas de memorização que tem no livro Mentes Geniais funcionam até hoje ou estão desatualizadas? Na verdade, as técnicas de memorização são usadas há milhares de anos. Então, se você pegar o livro Mentes Geniais, certamente vai conseguir usar as técnicas da mesma forma. O que mudou daquela época para cá são os avanços da neurociência em entender como que o cérebro funciona. Mas para o estudante, para quem quer memorizar, não vai fazer tanta diferença assim não. Então pode estudar com Mentes Geniais
sem problema nenhum. E aí, tem mais alguma outra dúvida que você gostaria que eu respondesse? Então me segue lá no Instagram. Ao me seguir no Instagram, você manda sua dúvida e eu tiro aqui no canal. Até a próxima.